No ano de 2020, o brasileiro trabalhou mais de 5 meses para pagar taxas, impostos e contribuições. Todos os tributos somados, federais, estaduais e municipais, levaram 41% do salário do brasileiro. Quando comparado com outros países, o Brasil só fica atrás de Itália, Suécia, Áustria, Noruega, Finlândia, França, Bélgica e Dinamarca. Estados Unidos e Chile são os países em que os trabalhadores dispõem de menos dias para o fisco. 74 no caso dos americanos e 68 no caso dos chilenos. Já as empresas brasileiras precisam trabalhar em média 1.500 horas por ano para o pagamento de impostos. Ou seja, o Brasil é onde se gasta mais tempo para lidar com a burocracia tributária, isso na comparação com qualquer país do mundo. Sem contar os 162 bilhões de reais gastos por ano para se ajustar a mais de 4.300 normas tributárias que mudam com enorme frequência. E no Cafeína de hoje vamos mostrar como é a política de impostos no Brasil e no mundo para tentar entender por que tanto se fala em reforma tributária e o quanto ela é necessária. O mercado financeiro está de olho nisso. Vamos abordar isso tudo e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, chegou a hora da verdade. Vamos encarar nossa carga tributária, nos sentir humilhados perto de outros países, não só na carga, como os serviços que a população tem em troca, né? A Dinamarca, imagine a educação da Dinamarca, da Suécia, comparada com a nossa. O Brasil está entre os países com a maior carga tributária. Quem paga suas contas bem sabe do que a gente está falando. Além disso, o Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos que existem no planeta. E é considerado injusto também. Isso porque a nossa carga tributária se aproxima da praticada em países europeus, cujo índice de desenvolvimento humano é extremamente alto, mas está longe de atender às demandas da população através dos serviços públicos. Então aqui a gente paga caro, mas não tem esse retorno. Apesar de outros países também terem uma alta tributação, o retorno, em alguns casos, vale a pena. Já no caso do Brasil, o X da questão é que o retorno que é gerado com os impostos não é adequado. E isso quem nos mostra é o Índice de Bem-Estar da Sociedade feito pelo IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O estudo leva em conta 30 países com a maior carga tributária do mundo. Desde a primeira edição realizada desse estudo, isso em 2011, o Brasil permanece na não honrosa última colocação. Pois é. Para entender o cálculo, é feita uma somatória da carga tributária em relação ao PIB, mais o Índice de Desenvolvimento Humano, sendo esse último o de maior peso na soma, 85%. Então é uma soma ponderada. O fato do Brasil estar na última posição do índice revela que os tributos pagos continuam sendo mal aplicados. Dentre os 30 países que fazem parte do estudo, o Brasil é o que apresentou o pior IDH, com 0,761. Já a Irlanda, a primeira colocada, tem um IDH de 0,942. Para quem não sabe, o IDH tem o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico do país através da qualidade de vida oferecida à população. A carga tributária brasileira corresponde a 35% aproximadamente do PIB. Isso nos coloca como o primeiro país da América Latina no sentido de maior carga. Em 2016, Cuba assumia essa liderança, segundo a OCDE. Mas entre os 30 países com altas cargas de impostos, há alguns que apresentam certas disparidades. O Brasil, por exemplo, aparece na 14ª posição entre os que têm a maior carga tributária e na 30ª em relação ao retorno do bem-estar da sociedade. Já entre os países que possuem as mais altas cargas tributárias aliadas aos maiores retornos estão Austrália, Coreia do Sul, Estados Unidos, Suíça e Irlanda. Pagam muito, mas recebem muito. Os tributos da Austrália correspondem a cerca de 27% do seu PIB, sendo a 26ª na lista. Só que o país ocupa o primeiro lugar quando se leva em consideração o retorno dos impostos para a população. Outro exemplo é a Coreia do Sul, último país do ranking de maior carga tributária do mundo, com seus 24,3% do PIB em impostos. No entanto, o país ocupa o segundo lugar em relação ao retorno da população. Os Estados Unidos estão na 20ª posição nessa lista de 30 países, tendo 26,4% do seu PIB em impostos.
é o terceiro lugar em relação ao retorno à população. A Suíça ocupa o quarto lugar nesse aspecto do retorno para o bem-estar social e ocupa também o 26º lugar no ranking dos países com a maior carga tributária, arrecadando cerca de 27,1% do PIB. A Irlanda é o quinto país no qual a população vê mais retorno. Os impostos correspondem a 28,3% do PIB, o que coloca a Irlanda no 25º lugar entre os países com maior carga tributária do mundo. Vamos voltar agora para nosso Brasil brasileiro. Quando comparado a outros países, ele é um país subdesenvolvido, com taxa de consumo sobressaindo sobre taxa de riqueza, ou seja, quando você compra um bem, tem muito imposto proporcionalmente em relação à renda. Sendo assim, quem paga mais impostos são os menos favorecidos e não os mais ricos. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, inclusive, prega um equilíbrio quanto à taxação dos países para que isso não aconteça. A reforma tributária que está sendo proposta, a PEC 45 e a PEC 110, até o momento, não se mostrou inclinada a mexer nesse desbalanceamento entre a tributação de renda e a tributação de consumo. A reforma que está sendo proposta é focada na simplificação dos tributos, já que atualmente as empresas levam muito tempo para cumprir suas obrigações tributárias. A guerra fiscal entre os estados também está na pauta. O objetivo final não é a redução de desigualdade no país, como explicou ao Cafeína a advogada e professora tributarista Júlia Nogueira. Olha, a proposta da reforma que está em andamento prevê a unificação dos tributos PIS e COFINS em um único imposto, denominado CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. A previsão é que a alíquota sobre esse imposto seja de 12% para todos os setores da economia. Existe também a previsão de fazer uma alteração no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Quanto mais essencial o produto, mais baixa será a alíquota, caso seja aprovado. Sim, além disso, está também em discussão mudanças no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, aumentando as faixas e tributando lucros e dividendos. E, por fim, a última etapa prevê a redução da carga tributária dos salários, que hoje está em torno de 30%. Olhando agora para a complexidade do atual sistema tributário, as empresas brasileiras, sejam elas pequenas, médias ou grandes, precisam seguir uma média de 4.300 normas por ano, o equivalente a 6 quilômetros de folhas impressas no tamanho A4, se você enfileirar cada uma delas. Isso sem contar nos gastos para acompanhar essas normas. São 162 bilhões de reais por ano apenas para as empresas acompanharem as mudanças na legislação, seja com pagamento de pessoal qualificado, tecnologia, equipamentos, para, enfim, ficar em dia com as modificações das leis, isso somando os 12 meses do ano. Isso só mostra como o nosso sistema tributário é complexo e burocrático. Segundo o IBPT, nos 32 anos da Constituição Federal foram editadas 419.387 normas, são mais de 2,17 normas tributárias por hora, considerando os dias úteis. A reforma é uma necessidade urgente do país. Mas, para muitos, a complexidade do sistema não vai desaparecer tão rápido, não. As atuais propostas são consideradas ultrapassadas no meio jurídico e, além disso, não consideram os impactos que a pandemia está causando e que ainda tende a causar na arrecadação. Como vimos, temos a tributação de países desenvolvidos, mas o retorno não está adequado. E isso faz com que o brasileiro seja obrigado a pagar duas vezes, principalmente quem tem mais condição, a classe média alta, já que paga sobre consumo, renda, patrimônio, para ter o serviço. Como são ruins, busca na iniciativa privada, ou seja, paga-se diretamente os tributos e indiretamente pela qualidade, ou seja, a pessoa vai lá, as que podem, contratam uma escola particular, um plano de saúde particular, às vezes segurança particular, paga 2 ou 3 e leva 1. E isso quem tem que agradecer, porque quem tem dinheiro suficiente, porque quem não tem, paga só o do imposto, que é caro, e aí amarga os serviços públicos de péssima qualidade. Vamos para o giro de notícias.
A União Europeia se prepara para instituir um imposto digital sobre os gigantes de tecnologia, mesmo sem um acordo com os Estados Unidos. Vários países da União Europeia estão frustrados com a lentidão das negociações internacionais sobre as regras de tributação de lucros e agora planejam novos impostos sobre a receita de empresas como Facebook e Alphabet. De cuida a Tesla, a Audi está preparando um baita diferencial para o seu próximo lançamento. Além do motor elétrico, o novo carro da montadora alemã prevê um visor com realidade aumentada. O motorista terá no novo para-brisa do Q4 e-tron informações como a velocidade, além de coordenadas via GPS. O novo modelo é considerado um potencial rival para o Model Y da Tesla. E a maior ilha privada das Bahamas será leiloada sem lance mínimo. A ilha, conhecida como St. Andrews, não tem construções por toda a sua extensão, mas é grande o bastante para abrigar um resort. O acesso à ilha é facilitado pela pista de pouso particular a 10 minutos do povoado de Duncan Town. A casa de leilões concierge decidiu não colocar um teto para o lance mínimo por acreditar que os interessados saberão reconhecer o valor da ilha. Feito o giro de notícias, se você já deu o like, já compartilhou, já se inscreveu no canal, eu posso chamar o fechamento de mercado. O Ibovespa subiu 0,65% aos 111.331 pontos. As altas do dia foram lideradas por Minerva, BRF e Suzano, já as baixas por Lojas Americanas, B2W e Via Varejo. Já o dólar avançou 0,23% e encerrou o dia cotado a R$ 5,79. E agora que estamos informados com tudo que aconteceu no mercado, no Brasil e no mundo, e também com o tema central deste programa, é hora de dizer adeus. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra em outro café. Tchau.